Geralmente, quando as pessoas alugam um imóvel, elas pensam em ocupar esse espaço por um longo período de tempo. Mas existem as situações em que é necessário encerrar esse contrato, né, essa relação aí, seja por motivo aí do proprietário ou do inquilino. Existem várias situações onde isso pode acontecer. A gente sabe que esse é um processo que gera muita dúvida e por isso a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho mais sobre a rescisão de um contrato de locação. Então, se você quer saber mais, me acompanha nesse vídeo. Antes de falar da rescisão, eu quero lembrar do contrato de aluguel. Claro que junto com a lei do inquilinato, ele é um documento extremamente importante porque é nele que vão estar descritas aí as condições, algumas regras para desocupação e para rescisão, caso de multa, enfim, várias situações que a gente vai falar aqui mais para frente. Então, observe seu contrato e antes de fazer, antes de assinar o contrato, de iniciar uma locação, é importante que você se atente e já discuta ali com o proprietário ou com a imobiliária, de acordo com o que você estiver fazendo, já discuta sobre esses itens, sobre essa rescisão, sobre como vai funcionar, para você já ter ciência lá no futuro. Mas então vamos começar falando da rescisão. Como eu comentei, existem vários motivos que podem levar as partes a buscar ou a querer aí a rescisão do contrato de aluguel. Seja por alguns motivos do proprietário, quanto também alguns motivos do inquilino. Então é importante a gente entender isso tudo, saber que posição que você está aí nessa relação de contrato, para que você lide de uma forma mais fácil com isso. Eu vou levantar aqui algumas situações mais básicas. É claro que existem aí diversas possibilidades, a vida da gente vai levando para caminhos que a gente não espera, mas basicamente o proprietário ele pode pedir o imóvel caso haja alguma quebra de contrato, então inadimplência ou alguma alteração no imóvel que não tenha sido aprovada por ele, consentida por ele, ou ainda caso seja necessário fazer alguma reforma estrutural no imóvel, e aí fica até meio confuso se isso é do proprietário ou é do inquilino, qual o motivo que é, mas caso o imóvel apresente algum problema estrutural, por exemplo, que necessite de uma revisão, de uma reforma, ou também para moradia própria. Caso o proprietário precise morar no imóvel, ele também pode fazer a solicitação para que esse contrato seja rescindido. Já por parte do inquilino, ele pode sair também, no caso de reformas estruturais necessárias, que impossibilitem a moradia dele ali durante aquele período. Ele pode sair também porque ele decidiu mudar de emprego, por exemplo, ou porque o empregador decidiu transferi-lo de cidade, mas uma situação que acaba acontecendo bastante, essa situação aí de trabalho, ou porque ele quer, porque ele decidiu comprar um imóvel, ou porque ele decidiu ir buscar um imóvel maior, ou a família aumentou, enfim, é uma situação bem particular, mas porque ele quer desocupar, o inquilino decidiu desocupar. Então, basicamente, a gente vê essas opções aí. Claro que cada caso desses tem as suas particularidades e a lei do inquilinato já prevê aí algumas situações, quando há cobrança de multa, quando não há. Por exemplo, na questão da mudança de cidade, no caso do inquilino ter que mudar de cidade por conta de uma transferência do empregador, o empregador transferi-lo de cidade. Então, nesse caso, a lei já prevê que não existe multa contratual. Na questão da moradia própria, do proprietário, enfim, cada situação tem aí a sua característica e é importante você entender todas elas. Eu vou falar rapidamente, só para a gente não deixar esse vídeo muito longo, mas então é importante entender que, de acordo com cada situação, pode ou não haver a multa contratual. E você deve estar se perguntando como é feita a cobrança dessa multa contratual, Então, a lei do inquilinato já prevê que ela deve ser sempre cobrada de forma proporcional ao período do contrato. Independente aí do valor, a multa pode ser estipulada em contrato. Então, geralmente, ela varia ali de 2, 3, 4 vezes o valor do aluguel, mas essa multa ela é, então, proporcional. Como que ela é calculada? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples. Se você tem um contrato de 12 meses, em geral aí os contratos são de 12 ou 30 meses, vamos focar nesse de 12 meses. Você tem um contrato de 12 meses e paga R$1.000 de aluguel por mês e a sua multa estipulada em contrato é de 3 vezes o valor do aluguel. Então, a sua multa total é de R$3.000, 3 vezes o valor de R$1.000 do aluguel. Se você já cumpriu, dos 12 meses, você já cumpriu 5 meses, por exemplo, e ainda faltam 7 meses para encerrar o contrato, então você tem uma multa só desses 7 meses, só desses meses restantes.
Como é feito o cálculo? Então, R$ 3.000, que é o valor da multa total, dividido por 12 meses, que é o prazo total do contrato. Então, 3.000 dividido por 12 meses, a gente tem R$ 250 por mês de multa. E esses R$ 250 multiplicados pelos meses restantes. Então, se ainda restam 7 meses, R$ 250 vezes 7 meses, vai dar lá R$ 1.750 de multa. Essa multa, eu fiz aqui o cálculo por mês, mas em geral ela é feita inclusive por dia, né? Então, se você tem 7 meses e 10 dias restantes, então calcula-se também da mesma forma, né, na mesma proporção, esses dias de multa. Tá? Então, para tentar explicar aí um pouquinho melhor como é que funciona. Outro ponto essencial das rescisões de contrato de locação é a vistoria. Lá no início do seu contrato, foi feita uma vistoria inicial, né, para estabelecer ali e descrever como o imóvel estava quando você pegou ele, quando você iniciou o seu contrato, e é assim que você deve devolvê-lo ao fim do contrato, né, nessa rescisão. Então, qualquer alteração dessa vistoria inicial, uma lâmpada, um chuveiro, uma torneira, uma tomada, a pintura, que em geral, né, é nova e depois tem que ser feita essa pintura para devolver. Então, tudo isso você observa na vistoria, é importante que você tenha ela em mãos na hora de fazer a rescisão. A gente sempre orienta, né, e sugere para que os inquilinos observem essa vistoria antes de devolver as chaves, que às vezes tem alguns consertos, algumas manutenções simples de serem feitas, que o inquilino mesmo pode resolver, que evita depois uma cobrança por algum profissional que vai ter que ir prestar esse serviço, né? Então, é um documento essencial, fica de olho aí e conte com o apoio de uma imobiliária, de uma administradora nesse momento também. Por fim, eu separei aqui 4 dicas para você que está nesse período aí de rescisão, está pensando em fazer a rescisão do contrato, que eu considero muito importante que você siga. Primeira dica: comunique com antecedência o proprietário ou a administradora sobre o seu interesse em saída. A lei já prevê que você deve comunicar com 30 dias de antecedência essa saída, para evitar aí a cobrança desses 30 dias de aluguel posteriores, né? Então, avise, comunique por escrito, que é muito importante. Segunda dica é: mantenha o imóvel nas mesmas condições de como ele estava quando você pegou, né, no início da locação. A gente falou da vistoria, então observe lá na vistoria, veja, consulte aí as lâmpadas, tomadas, vidros, torneira, vazamento, enfim, dá uma geral aí no imóvel antes de entregar. Até a quantidade de chaves, né? Se você recebeu 2 chaves no início do contrato e agora só tem uma, faça uma cópia, já providencie, já devolva as 2, porque já fica tudo certinho, né? Você já sabe que daí não tem problema com cobranças até desses itens pequenos, né? Já evita esse tipo de conflito. Terceira dica é: agende, né, e realize junto com o proprietário ou com a administradora a vistoria de saída. Então, com base nessa vistoria de entrada, você vai comparar como o imóvel está na hora que você vai entregar as chaves. Então, a quantidade de chaves, como a gente comentou, se existe vazamento, se não existe, faz essa comparação e aí, se tiver tudo certinho, você já consegue entregar e deixar o imóvel zerado. Claro que podem existir uma ou outra manutenção na sequência, para ser feita na sequência, mas já agende essa vistoria, acompanhe para você ver como que está o imóvel no final da locação. E por fim, observe ou solicite à administradora, né, caso você tenha o seu contrato através de uma imobiliária, a transferência das titularidades das contas das concessionárias de água e luz, né, aqui no Paraná em especial, em Toledo, Copel e Sanepar. Então, em geral, quando no início do contrato as imobiliárias ou o pessoal transfere as contas de água e luz para o nome do inquilino, então agora é momento de retornar, né, de transferir de volta essas contas para o nome do proprietário. Então, agilize isso também, deixe claro as contas sempre em dia, isso é essencial, mas observe também essa transferência. Parece um monte de informação, não é mesmo? A rescisão realmente é um processo um pouquinho burocrático aí da locação, faz parte aí de toda a locação esse momento da saída, e a gente preparou esse vídeo com carinho para você conhecer um pouquinho mais e saber quais pontos que você deve ficar atento. Eu espero ter ajudado você aí nesse processo com informações relevantes. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha, vai ajudar bastante a gente fica muito feliz. Se tiver qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários também, né? A gente vai estar sempre à disposição para responder a sua dúvida, não só aqui, mas também nas redes sociais, também através do plantão do WhatsApp, a gente está à disposição, e também compartilha esse vídeo
para algum amigo, algum familiar que está aí nesse processo, que tem um imóvel alugado, para ele já saber dessa informação e ficar de olho também. Continua seguindo a gente aí, a gente sempre vai trazer conteúdo relevante, conteúdo importante sobre o mercado imobiliário para te ajudar.